Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. No vídeo de hoje trago um assunto polêmico. O mundo em que vivemos foi criado pelo Pai Celestial ou pelo falso Deus, isto é, Jeová? Vou apresentar-lhes a visão marcionita a respeito desta temática, com base em fontes externas e também internas, isto é, escriturais. Então vamos lá. A criação do demiurgo e o céu gnóstico. Marcião ensinava que o mundo criado em Gênesis é corrupto e imperfeito. Primeiro, porque foi criado pelo demiurgo, o falso Deus. Segundo, porque a história da criação, isto é, o Gênesis, faz parte da Torá, a qual Marcião rejeitava como uma obra não inspirada por Deus, o Pai. Quase todas as vezes que as palavras gregas cosmos, traduzida como mundo ou universo, e aion, traduzida como século ou época, aparecem no Novo Testamento, é uma referência à criação do demiurgo, isto é, os 7 céus e a terra descritos em Gênesis 1, versículo 1. Se Jesus e Paulo falavam contra este mundo ou universo, é como se estivessem apontando os defeitos da criação do demiurgo. Já a palavra aion também faz parte da mitologia grega. Veja o que diz a Wikipédia. Aspas. Aion é uma divindade helenística associada ao tempo, ao orbe ou círculo abrangendo o universo e ao zodíaco. Fecha aspas. O Aion é equivalente a Cronos, a divindade grega do tempo, cujo equivalente romano é Saturnus. O mais intrigante é que, em Gênesis 1, versículo 14, vemos que o criador da temporalidade é Elohim, ou seja, o demiurgo. Está escrito, aspas, e disse Elohim, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Fecha aspas. Eu não sei quanto a vocês, mas as semelhanças entre o judaísmo e as religiões pagãs me parecem no mínimo suspeitas. Sem mais delongas, vamos às passagens que demonstram a contradição entre a criação do demiurgo e o céu gnóstico. Em 2 Coríntios 5, versículos 1 ao 4, está escrito, aspas, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, isto é, o cosmos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Fecha aspas. Este texto me parece uma clara antítese à história de Gênesis, na qual Jeová mantinha Adão e Eva nus no jardim do Éden, suposto paraíso para alguns cristãos. Mais adiante, veremos que o verdadeiro paraíso não é o Éden, mas sim o céu gnóstico.
E o que dizer então de Gálatas 4, versículos 8 ao 11, texto no qual o apóstolo admoesta os gálatas por estarem adorando falsos deuses e guardando calendários religiosos? E que fique claro que eram os apóstolos judaizantes que estavam seduzindo os gálatas. Está escrito, aspas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Fecha aspas. Está claro que os falsos deuses escravizam a humanidade e impõem a ela a observância do calendário religioso. Logo, Jeová não passa de um falso Deus. Existem 7 festas religiosas no calendário judaico, todas apoiadas em textos da Torá. Novamente, a semelhança entre o judaísmo e o paganismo torna-se evidente. Exemplos do uso da palavra aion, traduzida como século. Romanos 12, versículo 2. Não sede conformados com este aion, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 1, versículo 4. O Senhor Jesus Cristo cedeu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente aion maligno, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Exemplos do uso da palavra cosmos, traduzida como mundo. 1 Coríntios 2, versículo 12, parte A. Nós não recebemos o espírito do cosmos, mas o espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 19, parte A. A sabedoria deste cosmos é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 9, parte B. Nós, cristianos, somos feitos espetáculo ao cosmos, aos anjos e aos homens. Gálatas 4, versículo 3. Quando nós éramos meninos, ou seja, quando ainda não havíamos alcançado a maturidade espiritual, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do cosmos. Gálatas 6, versículo 14, parte B. Pela cruz do Crestos, o cosmos está crucificado para mim e eu para o cosmos. Mais passagens que demonstram a antítese entre a criação do demiurgo e o céu gnóstico. Filipenses 3, versículos 18 ao 20. Muitos há que são inimigos da cruz de Crestos, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus. Quando o apóstolo escreve cujo Deus é o ventre, possivelmente é uma referência ao ventre materno de Gênesis 3, versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 18.
Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Percebam como novamente o apóstolo rejeita a temporalidade do demiurgo. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Se já ressuscitastes com Crestos, buscai as coisas que são de cima, onde Crestos está assentado. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando o apóstolo escreve nas coisas que são de cima, ele não está se referindo aos 7 céus do demiurgo, mas sim ao céu gnóstico, que está acima de todos os céus. Evangelho do Senhor, correspondente a Lucas 12, versículos 33 e 34. Jesus disse: Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Agora, compare com as palavras de Jeová em Deuteronômio 11, versículos 8 e 9. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que Yahvé jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. De um lado, o Salvador nos promete o tesouro celeste, enquanto que o demiurgo promete as riquezas terrenas ao seu povo escolhido. Creio ter ficado claro que a missão do Crestos e do apóstolo era a de pregar a libertação dos cristianos, que foi possível a partir do conhecimento que trouxeram acerca das coisas celestiais e espirituais. Falta agora analisarmos a questão do terceiro céu, o céu gnóstico. O terceiro céu é a morada do Pai Celestial, de onde veio o Crestos. O terceiro céu não faz parte do cosmos criado pelo demiurgo, e não há referência a este no Velho Testamento, fato que deveria levar os cristãos a refletirem. A cosmologia judaica e pagã, em geral, descreve a existência de 7 céus, que são físicos e não espirituais. Não há detalhes explícitos sobre os 7 céus na Torá, mas o Talmud revela a existência deles. De acordo com a literatura judaica, Jeová habita o Arabot, isto é, o 7º e mais alto céu da cosmologia judaica. Uma reflexão: será que os chamados justos pelo demiurgo são recolhidos ao céu judaico? Isto é, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e os profetas como Moisés e Elias, e os reis como Davi e Salomão? Será que o céu judaico tem paralelos com o seio de Abraão, dos cristãos? Uma coisa é fato: o seio de Abraão não é o céu marcionita. A cosmologia marcionita é diferente da judaica. Do que podemos interpretar do testamento marcionita, existem 3 céus. O céu mais baixo, onde estão as nuvens e a atmosfera. O céu intermediário,
onde estão os planetas e as estrelas. Este céu intermediário é que seria subdividido em 7 partes, de acordo com a cosmologia judaica e pagã. E acima de todos, o céu gnóstico, onde habita o Pai Celestial. Segundo o site Estilo Adoração, aspas, o terceiro céu é um lugar tão elevado que a mente humana não consegue compreender plenamente, a não ser através do Espírito. Isso significa que não há um lugar mais sublime que o terceiro céu, e ninguém pode ir acima dele. Fecha aspas. Outro possível nome para o terceiro céu, geralmente utilizado pelos gnósticos, é pleroma, palavra grega que significa plenitude, apesar de que, no Apostolicon, Paulo se refere a este lugar como tritos ouranos, termo grego que é traduzido como terceiro céu, e também pela palavra grega paradeisos, traduzida como paraíso. Curiosamente, em nenhum momento ele diz que o paraíso é o jardim do Éden, pelo menos não no texto marcionita. Ao contrário, 2 Coríntios 5 demonstra que ele considerava o Éden como sendo a temporária habitação terrena, que é superada pelo cristiano através do pleroma que emana dos céus. A título de conhecimento, vejamos o que a Wikipédia nos informa sobre o pleroma celeste dos gnósticos. Aspas. É a totalidade de tudo o que é considerado pela nossa compreensão como divino. O pleroma é muitas vezes referido como sendo a luz que existe acima do nosso mundo. Fecha aspas. Como marcionitas, devemos entender o terceiro céu da seguinte maneira: é um lugar fora do cosmos, cuja essência é espiritual e invisível. Nele não há trevas, mas a luz perfeita do Pai. Nele não há maldade, mas a pura bondade do Pai. Foi de lá que veio o Salvador, e junto dele a nossa redenção. E se quisermos ser participantes da herança dos santos, devemos nos conectar, seja em pensamento, oração ou atitudes, ao terceiro céu. O céu gnóstico, portanto, seria a fonte das coisas divinas e necessárias à nossa transformação e, por consequência, a nossa salvação. A cosmologia marcionita nos traz outra revelação, que Deus não é deste mundo, mas de fora dele, e que, se este mundo não tinha a presença de Deus, logo ele era do maligno. É por isso que o apóstolo escreve em Romanos 8, versículos 22 e 23. Aspas. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Fecha aspas. Ora, se a criação do demiurgo geme, não é por causa do suposto pecado original de Gênesis 3, dogma que só foi instituído no final do século IV, pelo bispo Agostinho de Hipona, isto é,
a desobediência de Eva ao mandamento do demiurgo, da árvore da gnose, do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, versículo 17. Se a criação geme, é porque foi condicionada a isto por seu Criador. Vocês ainda duvidam que o demiurgo mantinha a humanidade sob temor e escravidão? Então vejam Romanos 8, versículo 15. Aspas. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Fecha aspas. Ora, quem mantinha o povo de Israel sob temor, ameaçando-o de morte, e mesmo enviando serpentes ardentes para picar os murmuradores, segundo o texto de Números 21. Quem é que mandava toda a congregação de Israel se reunir em praça pública para apedrejar os blasfemadores até a morte? Será que estou inventando? Veja Levítico 24, versículo 16. Aspas. E aquele que blasfemar o nome de Yahvé, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome de Yahvé, será morto. Fecha aspas. Será que Jeová criou a humanidade por amor ou foi para mantê-la em cativeiro? Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Logo, a nossa salvação vem de cima, do Pai Celestial. Para encerrar, vejamos a passagem bíblica na qual temos a prova da existência do terceiro céu, que não está no Velho Testamento, mas sim no Novo. Em 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4, o apóstolo escreve, aspas, conheço um homem em Crestos que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Fecha aspas. Aqui vemos que o apóstolo faz um autorrelato de seu arrebatamento ao terceiro céu. Foi lá que ele aprendeu a gnose do Crestos, isto é, o Evangelho, a qual ele chama de palavras inefáveis, isto é, ensinamentos tão sublimes que fogem à limitada compreensão humana e que só são entendidos através do Espírito. Vemos que o apóstolo teve que ser retirado deste cosmos para que pudesse receber a revelação do Evangelho. Portanto, novamente evidencia-se que as coisas de Deus não são deste mundo e que é improvável que ele tenha participado de sua criação. Logo, concluímos que o mundo é a criação de outro Deus, ou melhor dizendo, de um anjo caído se passando por Deus, que não é ninguém menos que o Deus adorado nas religiões abraâmicas, isto é, Jeová. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. A paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristos, seja com todos.